Abra a princípio em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. 1 Samuel 16, 14. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Jesus quem disse isso? Cairão as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu, a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu, a palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Ore assim comigo, levante sua mão direita e ore: meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra neste momento, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, olhem para mim todos, antes de eu ler com você o versículo inicial aqui da nossa meditação de hoje. Eu quero que você entenda o quão importante é você dar valor à presença de Deus na tua vida. Quando nós firmamos esse propósito de você estar ungindo a sua cabeça todos os dias com óleo até o final desse ano, não é simplesmente visando que você venha conquistar isso ou aquilo, bênçãos que Deus naturalmente pode fazer você conquistar, e tenho certeza que você vai conquistar, em nome de Jesus. Mas o objetivo não é simplesmente esse, sobretudo que você realmente seja cheio da presença de Deus, porque não existe coisa mais triste do que uma pessoa ser vazia da presença de Deus, perder a presença de Deus. Há pessoas que elas têm muitas coisas nessa vida, até bênçãos, que ela alcançou de Deus também, mas elas só têm isso, ou elas têm muitas coisas que o seu cargo ou a sua posição lhe permite ter. Coloque atenção, por gentileza, não deixe nada tirar sua atenção, não. Mas ela não tem a presença de Deus. E quando a pessoa não tem a presença de Deus, infelizmente ela torna-se uma pessoa, ela é uma pessoa que está vulnerável às forças do mal, vulnerável aos espíritos imundos.
Eu quero falar para você um pouco a respeito do rei Saul, que foi rei de Israel, aliás, o primeiro rei da história de Israel, o primeiro rei, que fora ungido pelo profeta Samuel, recebeu a unção de Deus, o Espírito de Deus lhe sobreveio, e ele teve o Espírito de Deus consigo, mas, por desobedecer a Deus, por desobedecer a palavra de Deus, ele perdeu essa unção. Está aí no versículo 14, de 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul, quem? O Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quando você ler na Bíblia que da parte do Senhor, da parte de Deus, um espírito maligno atormentava Saul, não quer dizer que Deus tenha espíritos malignos consigo, em hipótese alguma, de jeito e maneira. Mas quando você lê isso na Bíblia, quer dizer que houve a permissão de Deus. Não foi assim que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, o diabo tocou em tudo que havia na vida de Jó, mas só tocou porque Deus o quê? Deus permitiu. Amém? Então quando fala isso, quando lemos isso na Bíblia, quer dizer que houve a permissão de Deus, que um espírito maligno agora atormentasse Saul. Este fizera o que era abominável aos olhos de Deus, não obedeceu a sua voz, então Deus simplesmente se retirou dele. Deus se retirou. No que ele se retirou, ora, para uma pessoa que está na casa de Deus, que está na presença de Deus, talvez você não saiba, mas quem o diabo mais deseja, mais quer tocar, está doidinho para meter a mão, é quem está onde? Na presença de Deus, isso é óbvio. Não, e os que estão lá fora, nas gandaias da vida, você já lhe pertence, meu amigo. Então ele não está nem aí, já está na mão já, está entendendo? Sim ou não? Ele quer quem está na presença de Deus, principalmente. Então você imagine como o diabo não era doido para tocar em Saul, que tinha a unção de Deus, mas não podia. Mas quando a presença de Deus se retirou de Saul, pronto, o diabo deve ter, os demônios devem ter olhado para Deus como quem diz: e agora, a gente pode ou não? Antes a gente não podia, porque teu espírito estava lá, o Senhor tirou o espírito dele. Imagine Deus só dizendo assim: pode ir. Ele não me quis, está entendendo? Sim ou não? Não quis ouvir a minha voz, então faz o que vocês quiserem. Saúl, de uma pessoa cheia da presença de Deus, se tornou endemoniado. Endemoniado. A Bíblia Sagrada mostra em 1 Samuel 18, 9, 10 e 11, aí no mesmo livro, só você ir um pouquinho mais adiante, você sabe que quando Saúl sentia-se mal, ele mandava chamar quem para dedilhar a harpa, para que ele sentisse melhor? Davi, não é isso? Mandava chamar Davi, Davi dedilhava a harpa, e o espírito maligno se retirava, ou se afastava de Saúl momentaneamente, por causa da presença de Davi, que estava ali, dedilhando a sua harpa. Então o espírito imundo se afastava momentaneamente, depois voltava de novo, para perturbar Saúl, para tirar a sua paz. Ora, quando Davi começou a ser exaltado, houve o episódio do gigante Golias, que Davi venceu, e as mulheres agora enalteciam mais a Davi e menos a Saúl. Diziam que Saúl vencera milhares e Davi vencera 10 milhares. Então Saúl começa a ficar com inveja, começa a sentir-se mal, embora gostasse ele muito de Davi, e gostava realmente, amava a Davi, mas aquele espírito imundo que agora lhe atormentava,
não lhe permitia ser uma única pessoa. Olhe bem para mim aqui, guarda o que eu vou dizer para você. A probabilidade de uma pessoa que de repente você conhece, e na verdade ela não é uma apenas, mas ela é como se fosse duas. A probabilidade desta pessoa estar com uma perturbação espiritual é quase 100%. É a pessoa que às vezes diz, não, é bipolar. Ora é uma coisa, ora é outra. É um mal espiritual. É um mal espiritual. Na hora que o espírito está distante dela, ela é tranquila. De repente a pessoa é outra, daqui a pouco. Tem gente que dorme de um jeito, dorme bem, tranquilo, poxa, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, no dia seguinte ela acorda, não quero fazer nada, isso é um demônio, pessoal. Se isso acontece com você, não aceite, busque se libertar. De repente isso acontece com você e você pensa, não, mas isso é uma doença. Não é, o diabo quer enganar você, para você se considerar doente e achar que é normal. Não é, meu amigo. Não aceite isso. Lute contra isso. Só com Jesus você vai vencer isso. Amém? Ora é uma pessoa, ora é outra. Assim começou a ser Saul. Veja aí comigo, versículo 9, 10 e 11. Daquele dia em diante, só o 10 que está aqui, né? Mas do 9 em diante você veio comigo. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Versículo 10, vejam comigo. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, já expliquei para você o que quer dizer isso, se apossou de Saul, que teve o quê? Uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão o quê? Uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Ou seja, ele tentou uma vez, Davi se desviou, ele tentou outra, Davi se desviou. Você veja que o espírito o atormentava, e ele fazia algo que ele não gostaria de fazer. Entende o que eu estou dizendo? Que ele não queria fazer, na verdade. Ou seja, o homem perdeu completamente a presença de Deus. Aí, se você depois tiver a curiosidade, eu não vou ler tudo para a gente não se estender demais. Se você tiver a curiosidade de ler o capítulo 24, qual o capítulo que eu falei? E também o 26, qual outro? 26. Você vai encontrar 2 outros episódios. Saul estava no encalço de Davi, Davi teve que fugir, porque Saul colocara no coração o propósito de matar Davi. Preste muita atenção. E numa dessa dele, com os seus homens, ir atrás de Davi, que estava com alguns dos seus também. Diz a Bíblia Sagrada que Davi estava dentro de uma caverna, com os seus homens, com alguns que estavam consigo. E Saul entra naquela caverna para aliviar o ventre. E Davi vê aquilo. Os homens dizem para Davi, rapaz, Deus entregou ele na tua mão, mata ele agora. E Davi vai, simplesmente corta um pedaço da orla da veste de Saul. Não faz nada contra ele, deixa ele ir embora. Quando Saul está com os seus, Davi de longe grita, ó rei Saul, vive eternamente. Aqui é o teu servo Davi. Veja que eu tenho um pedaço da orla da tua veste, eu não fiz nada contra o Senhor, para que o Senhor saiba que eu não tenho nada contra o Senhor, que eu te respeito como meu rei, e não quero o seu mal em hipótese alguma. E a Bíblia diz que Saul começa a chorar, presta atenção, amados, Saul começa a chorar,
e começa a dizer: poxa, Davi, realmente você é de Deus, Deus um dia lhe entregar o reino nas tuas mãos, você é dele, você pertence a ele. E Saul chora, se arrepende daquilo. O que acontece depois? No capítulo 26, você lê que Saul tem outra recaída. Outra recaída. Já não é mais aquele Saul: poxa, me arrependo, poxa, eu te amo, Davi. Já não é mais aquele. E quer novamente matar Davi. E Davi teve a oportunidade novamente de matá-lo, porque a Bíblia diz que Deus fez cair profundo sono tanto em Saul como nos seus homens, e Davi pôde se aproximar com os seus. Se ele quisesse, pegaria a lança de Saul e o mataria. Mas Davi simplesmente pega a lança de Saul e novamente de longe ele fala para Saul, que teve a oportunidade de lhe matar, mas não o fez, porque ele respeitava como ungido do Senhor, ainda que este tivesse perdido a unção que Deus lhe dera outrora. Está acompanhando o raciocínio, sim ou não? E Saul chora mais uma vez, enfim, porque Davi poupou a sua vida. Meus amados, preste atenção. A pessoa sem a presença de Deus, ela corre esse risco de ora ser uma coisa, ora... Não, eu não ouvi você falar, ora ser uma coisa, ora ser outra. Poxa. Eu pergunto, é assim que você quer ser? Você sem a presença de Deus vai ser aquela pessoa que vai precisar que as circunstâncias estejam boas para você sentir-se feliz. Eu sou honesto com você, minha esposa é testemunha disso, e Deus também o é. Eu disse para ela, quando nós nos conhecemos, eu já sou feliz, e estou feliz, eu vou te fazer feliz, eu não preciso de alguém entrar na minha vida para me fazer feliz. Você já é feliz, então você vai ser mais ainda. E você entrando na minha vida, eu vou ser mais ainda. Amém, pessoal? Por que o senhor está dizendo isso? Porque há pessoas, já ouvi muita gente dizendo isso: eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Não, você precisa ser feliz, estar feliz, para Deus colocar uma pessoa certa no teu caminho. Amém, pessoal? Mas da onde vai vir essa felicidade? Se eu preciso de alguém, você precisa ter um encontro com Deus, você precisa ser cheio da presença de Deus. Bicho, mas o senhor fala como se fosse uma coisa muito fácil. É porque o senhor não enfrentou problemas aí que são terríveis e tal, enfim. Eu já enfrentei problemas que você nunca enfrentou. Eu já enfrentei problemas que você de repente não sabe nem o que é. E se não fosse Deus na minha vida, meu amigo, já era. Quando eu falo para você de você ter um encontro com Deus, de você valorizar a presença de Deus, eu estou falando de uma coisa que eu procuro fazer, porque eu sei que disso depende a minha vida, depende a tua também. Mas qual é a força que você põe para conhecer Jesus? Um jovem procurou um sábio que morava num lugar alto, e lá embaixo estava o mar. E o jovem perguntou a esse sábio: sábio, quando que eu vou ter um encontro com Deus? Quando que eu vou ser cheio da presença de Deus? E o sábio não lhe respondeu com palavras, disse: me acompanhe, por favor. E o garoto foi acompanhando ele. Chegaram à beira do mar, e o garoto dizia: mas o senhor não me respondeu ainda, quando que eu vou ter um encontro com Deus? Pois quando isso vai acontecer? Que já que é tão importante, eu quero. E o sábio começou a entrar na água e falou: me acompanha. E foi entrando até que chegaram com água na cintura. E o garoto vira para ele e fala: poxa, o senhor está brincando comigo? Como é que é?
O sábio o chama, fala: vem cá, meu filho, que eu vou te mostrar agora. E o sábio pega aquele garoto, sem o garoto esperar, e o joga na água e o segura lá embaixo. Segura. E o garoto desesperado, bebendo água, querendo se livrar daquilo, e o sábio segurando ele, segurando o garoto lá embaixo. Está aí o garoto fazendo de tudo para se livrar das mãos dele, porque não aguentava mais, até que ele consegue, com toda a força que ele faz, ele se livra, se levanta e começa a respirar, e fala: o senhor está maluco, o senhor é doido, o senhor quer me matar, poxa. E o sábio, quando vê que o rapaz calmou um pouquinho, falou: olha, você só vai conhecer a Deus quando você colocar força nisso, igual você colocou para se livrar das minhas mãos agora. Amém? Para poder respirar. Você coloca força para tanta coisa na tua vida, mas não coloca força para ter a presença de Deus. Aí fica você, de repente, até servindo a Deus, ou como membro de uma igreja, vulnerável ao mal. Vulnerável. E o mal olha para você e diz: ali eu entro no que eu quiser. É mais ou menos? A coisa não é brincadeira, pessoal. Há uns meses atrás, se eu falo para você só para servir de testemunho, há uns meses atrás, uns 2, 3 meses no máximo atrás, uma pessoa possessa de uma legião de demônios, uma legião de demônios, aquela pessoa manifestada, aquela coisa horrível, que diz para mim com aquela voz de ódio: eu queria te matar, eu queria te matar, eu queria acabar com você. E eu disse assim: ué, então acaba, eu estou aqui, pode acabar comigo. Ele disse: mas eu não posso, porque esse que está aí dentro não deixa. Amém? O diabo sabe. Eu quero que você tenha a mesma coisa, o mesmo espírito. Eu quero que você tenha a presença de Deus em você, para o mal poder olhar para você e dizer: eu até queria, mas não posso. Amém? Não posso. Não tem como. Não aceite ser uma pessoa que ora é uma coisa, ora é outra. Amarra isso em nome de Jesus. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Repreenda mesmo isso. Não entra na conversa dos outros não, hein? Que tenta às vezes passar a mão na tua cabeça e dizer: não, mas é assim mesmo nada. Se você tiver a presença de Deus, você vai ser um só. Amém, pessoal? É isso daí. Se você é mesmo. Não estou querendo dizer que você não vai chorar. Claro que você vai chorar, você não é de ferro. Aconteceu uma situação tal, você chora, mas o seu interior se mantém o mesmo. Amém, pessoal? Se mantém o mesmo. Em nome de Jesus, quando você prioriza ter a presença de Deus, você tem a vida dentro de você. A vida eterna que Jesus disse na oração sacerdotal, que está em Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, vê comigo aqui. Jesus dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, pessoal? Nisso está a vida. Não é em você alcançar bênçãos. Saul, eu disse para você, ele era o rei, ele perdeu a presença de Deus, mas continuou sendo rei. Por causa da sua posição, por causa do seu cargo, ele continuava tendo bens, continuava tendo pessoas a seu serviço, continuava sendo bajulado, continuava com pessoas que queriam estar perto dele, porque ele era o rei. Ele tinha perto de si muitas pessoas, mas não tinha dentro de si, muito menos perto, não tinha perto de si, muito menos dentro quem? Deus. Amém? Não tinha a presença de Deus. Tinha a presença dos outros, dos bajuladores, mas não tinha a presença de quem, pessoal? De Deus,
de nada adiantou. Assim como ele tinha a presença dos bajuladores, tinha também a presença de quem? Do diabo, do mal, que a hora que queria, o atormentava. A hora ele estava bem, legal, bacana e tal, daqui a pouco estava mal, para baixo, querendo matar, querendo, até na macumba foi. Não está lá? Que ele foi procurar médium de Endor, e o diabo lá lhe enganou, e no final disse, você vai para a batalha amanhã você vai estar aqui, ó. Ele, crente, estava falando com Samuel, crente que estava, era o diabo falando com ele, amanhã você perde a batalha e você vem para onde eu estou. Amém, pessoal? Não era Samuel, porque Saul não iria para o mesmo lugar de Samuel, em hipótese alguma, porque Samuel era de Deus. Amém? Até macumbeiro ele procurou. A pessoa perdeu a visão. Por quê, bispo? Porque quando ele perdeu a presença de Deus, ele não quis perder as coisas que ele tinha, então não quis se humilhar. Não quis se humilhar, porque tem gente que para ela é mais importante o cargo que ela tem, enfim, a posição que ela tem, os bens que ela tem, e de repente você tem valorizado tudo na tua vida, menos o mais importante, que é ter o quê? A presença de Deus. Se você der valor a isso, a ter a presença de Deus, então, meu amigo, você vai ter tudo. Não queira ter apenas as bênçãos de Deus, e sim o Deus da bênção. Amém? Uma coisa é eu ter a bênção de Deus, outra coisa é eu ter o Deus da bênção. É melhor ter o Deus da bênção. Amém? Porque se eu tiver o Deus da bênção, eu vou ter condições de lutar e vencer. Não está escrito em João também, capítulo 16, verso 33, veja comigo aqui no telão, está aí na sua Bíblia. Estas coisas vos tenho dito, Jesus falando, tá? É o Senhor Jesus dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz está em quem? No Senhor Jesus. Se você tem Ele, você tem paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, coloque atenção aqui em mim, redobrada por favor. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca disse, olha, quem me seguir, meu amigo, não vai ter aflição, não vai ter problema. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Por quê? Porque isso faz parte desse mundo, pessoal. Problema faz parte desse mundo. Volta e meia vai ter. Está entendendo, sim ou não? Você sabe que existem coisas que dependem de você para resolver, tem coisas que dependem dos outros. Sim ou não? E quando não depende só de você, é que complica mais ainda a situação. Quando depende só de você, pronto, não, eu vou fazer e pronto, eu resolvo a situação. Mas tem coisas que às vezes está ligada a familiar, a isso, aquilo, outro, ou a patrão. Aí já não implica só nas suas atitudes. Então no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas em outras palavras ele quer dizer, o que você precisa é ter bom ânimo. Mas como ter bom ânimo sem a presença de quem? De Deus. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter bom ânimo. E Jesus disse, eu venci, querendo dizer, você vai estar comigo, com certeza você também o quê? Também vai vencer, pô. Isso é óbvio, você também vai vencer. Crê nisso, coloque isso dentro do teu coração, em nome de Jesus, amém? Só para fechar, saiba separar as coisas, pessoal, como eu orientava um dia desse um rapaz. Por causa dos problemas, poxa, aí desanimo de vir na igreja para buscar a Deus. Eu tenho que saber separar as coisas. Problemas fazem parte dessa vida. Com Deus, a probabilidade de eu resolvê-los é muito maior. Amém, pessoal? Com Deus, eu vou ter força para passar por cima dos problemas. De cabeça erguida, tranquilo, legal mesmo. Posso até chorar por causa de uma situação ou outra e tal. Né? Fico triste por causa disso que aconteceu, uma decepção que houve, uma perda que aconteceu na vida. Tá bom. Mas no seu interior você vai ter sempre força, vai ter sempre paz. A verdadeira alegria vai estar dentro de você. Amém?
A felicidade vai estar dentro de você. Então você vai sempre saber separar as coisas. Espera aí, eu tenho os problemas, vou lutar para vencê-los e tal, enfim, mas a minha vida com Deus é intocável. Minha vida com Deus é intocável. Jesus acima de tudo. Espera aí, eu tenho que ter. Por que não vou ter disposição para ir na casa de Deus? Que negócio é esse? Por causa de problemas, por causa disso, daquilo, outro? Não, eu vou estar na casa do meu Deus. É o meu Deus, é o Deus da vida. Que Jesus disse, a vida é essa, conhecer a Ele. Então eu quero conhecê-lo, eu quero ter mais e mais dele. É o que você precisa verdadeiramente. Amém? Então saiba separar as coisas. Então estou falando isso para você não ficar naquela de estar na igreja só para resolver problema. E se não resolveu logo o problema, aí já cai no chão, já fica desanimado e tal. Ah, não vou mais lutar, não vou mais. Busque, priorize a presença de Deus, porque com ela você vai vencer. Saul tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Davi naquele período não tinha nada, mas tinha a presença de Deus. Amém, pessoal? E depois, quando ele se tornou o rei de Israel, foi o rei mais abençoado. Amém? Tua hora vai chegar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você crê nisso? Então diga isso, a minha hora vai chegar. Pode estar certo, pois. Vai chegar em nome de Jesus. Enquanto não chega, ou não chegou a minha hora ainda, poxa, mantenha-se na presença de Deus, firme com Ele, para que você esteja pronto para quando Deus estiver de entregar nas tuas mãos o que Ele quer entregar, você realmente tem capacidade, vai ter a capacidade de administrar aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. Digam graças a Deus. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus, não saia do seu lugar. Preste atenção, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos participar da mesa do Senhor. Esse óleo aqui é símbolo do quê? Do Espírito de Deus, ou seja, da presença de Deus. Eu tenho entregue. Aí antes até que eu esqueça, se você conhece alguém que não pôde estar aqui agora pela manhã, até porque foi de repente votar primeiro, vota distante, sei lá, enfim, faz o contato com essa pessoa para ela estar aqui logo mais 6 horas da tarde. Amém, pessoal? No culto hoje, para ela não quebrar o propósito. Nós não firmamos um propósito? Quem pegasse o óleo para se ungir todo dia para estar na igreja, domingo e quarta-feira, sim ou não? Então, se eu pego, eu tenho que levar a sério. Pois. Bater o cansaço, isso e aquilo, não, mas vou passar por cima, porque eu tenho um objetivo. Esse ano não termina sem que eu esteja cheio da presença de Deus. Esse ano não termina sem a minha vitória, em nome de Jesus. Está determinado, pessoal? Em nome de Jesus, pois. Eu creio nisso. E Deus já está operando, tenho certeza. Então, se você quiser pegar, você pega todo dia. Aí você pega, já se unge agora. Amanhã você o faça, terça, quarta, todos os dias. Unge a sua cabeça e determina: esse ano não termina sem minha vitória. Você que está aqui, e você de repente é uma pessoa, olhe bem para mim, entenda o que eu estou dizendo. De repente você diz assim: poxa bispo, eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que mudar. De repente você mesmo é aquela pessoa que diz: poxa, nem eu gosto de mim, do jeito que eu sou. De repente você diz: bispo, eu sou essa pessoa que o senhor falou, ora eu sou uma coisa, ora eu sou outra, e não aceito isso mais. Põe dentro de você isso. De repente você tem um vício, você faz uma coisa que você, quando vê, já está fazendo, você não quer fazer. Então põe dentro de você isso. Esse ano não termina sem que eu mude. Eu não encerro esse ano sendo o mesmo homem, não encerro esse ano sendo a mesma mulher. Amém, pessoal? Você em si não faz esse propósito pensando: ah, meu marido vai mudar, meu filho vai mudar. É você. Passe a priorizar você, meu amigo, para você estar bem. Porque se você estiver bem, você consegue ajudar quem está ao seu redor. Se você não estiver bem, nem você e nem a pessoa. Concorda comigo? É ou não é verdade? Nem você e nem a pessoa. Pois. Não é egoísmo não, é sabedoria. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Gerson, eu tenho que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim. Que a gente não tem que ajudar as pessoas? Volta e meia tem que arrancar demônio do corpo das pessoas, da vida das pessoas, e eu vou ficar dando mole? Não vou cuidar de mim? Eu tenho que cuidar de mim, pois. Eu tenho que estar bem com Deus, em nome de Jesus. Você tem que ter os teus momentos com Deus. Lembra de quarta-feira, que a gente mostrou a diferença de orar e buscar a Deus? Muitos não puderam estar aqui quarta-feira. Orar, você ora por um monte de coisa. Buscar é uma coisa mais íntima, é você e Deus. É você querer Deus realmente para você, para Ele entrar na tua vida. Então eu quero que você pegue esse óleo, você se unja todos os dias, determinando que esse ano não termina sem tua vitória, e que você se esforce